Amigos, aqui eu sou o Matheus Tiburcio do canal Siquet. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. Olha, a esquerda brasileira está nesse momento em uma situação ambígua. É uma situação que eu ouso dizer que é de impasse. Porque é o seguinte, um lado, você vê que nos segmentos tectônicos da esquerda, existem pessoas, cada vez mais no Brasil, que são minimamente razoáveis de um ponto de vista intelectual. E isso na esquerda brasileira profunda. Você tem muitas pessoas que são gente nível. Mas acontece claramente uma coisa. É que os esquerdistas mais inteligentes do Brasil, a cada dia, são mais aversos à militância. E na hora de fazer o contra-ataque à direita, nesse debate virtual e no debate público, foram lá muitos nomes de valor intelectual duvidoso. Do ponto de vista puramente intelectual, de conhecimento, por exemplo, no YouTube brasileiro, o melhor assim que apareceu de um ponto de vista intelectual, puramente intelectual, foi o Silvio Almeida, né? Que o Lula decidiu promover a ministra e deu no que deu. Todo mundo já sabe o que foi que aconteceu. Não quero avaliar o que foi que houve. Essa questão aí não me importa. Mas, assim, foi ainda o menos ruim que apareceu, desse ponto de vista intelectual. De resto, quer dizer, tem aquele, acho que é Ciro Lynch, que, salvo engano, é do que criaram, né, para substituir o IUPERJ, é o IESP, né? Na época estavam chamando muito esse cara, né? Mas foi o melhor intelectualmente que apareceu da esquerda recente no Brasil, né? Isso no debate público. De resto, os melhores ficam enterrados. E acaba que as pessoas que se notabilizam são pessoas de muito baixo nível. Eu mencionei outro dia o Rodrigo Machado, como é o Gustavo Machado, do Orientação Marxista. Gustavo Machado, que é alguém que ilude muita gente. Mas quando você vai ver bem, não tem, na verdade, o discurso dele não é tão sólido assim. Ele baseia as interpretações dele de Marx em argumentos muito ruins, não faz um bom trabalho filológico na tradição marxista. Ele presume, né, que algumas opiniões dele, que algumas teses dele, especialmente em termos de interpretações de Marx e de outros autores marxistas, são a ortodoxia, quando na verdade são a heterodoxia. Enfim, aí você tem outras pessoas que aparecem nesse debate público de esquerda que são de nível ainda mais baixo. É o caso do Ian Neves, do Gaiofato. O Gaiofato ainda é melhor que o Ian Neves, o que não quer dizer nada. Olha, esses canais, Gaiofato, Ian Neves, etc., eles são canais para professores de história do ensino médio. Entre os anos 90 até os anos 2000, né,
havia essa figura do professor de PowerPoint. Professor que simplesmente lia o PowerPoint. Ainda hoje ainda tem. Ainda é muito forte. PowerPoint, eu acho que foi a maior catástrofe da educação mundial desde a supressão da Companhia de Jesus. Né? Esse negócio de PowerPoint e levar a vida para a sala de aula, isso arrasa. Teve até um caso, um professor de escola americano que não sabia ler, mas conseguia lecionar porque em todas as aulas usava PowerPoint, usava filme, usava debate, etc. Debates, né? Fazia debates, etc. Né? Aí, o que acontece? Os professores de história do Brasil, em regra, são de um nível muito baixo. Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque no Brasil você quase não tem bacharelado em história, pouquíssimo. Você só tem quase licenciatura em história. E a licenciatura, especialmente no sul e no sudeste, ela tem um caráter de curso de enrolar trouxas. Você sai de lá só sabendo pedagogismo de como enrolar trouxa. Isso no sul e no sudeste muito. As licenciaturas do Nordeste são mais sérias, no geral. O Nordeste é já uma região que tem licenciaturas mais sérias. O Nordeste, o Norte. Né? Esse povo aí, eles vão ver a maneira de preparar uma aula copiando os vídeos desses caras. E, inclusive, muitos deles exibem, ditam mesmo o vídeo lá para os alunos, recomendam o vídeo para os alunos, né? Porque o Brasil é um país onde, no ambiente acadêmico de história, ou é 8 ou é 80. Ou o cara é muito bom intelectualmente ou é muito ruim. Ou você tem grandes intelectuais, pessoas muito inteligentes em um curso de história no Brasil, ou tem gente muito burra. Sendo que dos dois, o pior caso é o mais frequente. E você pode dizer até que segue a lei de Pareto, nesse caso aí. Mas, enfim, enfim, uh, se você for ver bem, esse tipo de gente ganha força por esses motivos. Gente como o Ian Neves, que era campeão de ioiô. São pessoas muito fracas. Se propõem a analisar coisas, fenômenos sociais. Falar sobre religião. Só falar contra os padres tradicionalistas. O Ian Neves foi falar do padre tradicionalista. Falar mal do que ele acha que é o fenômeno dos padres tradicionalistas. Aí ele cita como exemplos Frei Gilson, e o padre Paulo Ricardo. Olha, o Paulo Ricardo, eu vou ser bem sincero aqui. Já vi muitos materiais dele. É um homem de cultura, é um homem erudito e faz um bom trabalho. Padre Paulo Ricardo. Mas eu vou dizer aqui uma coisa. Eu nunca entendi até hoje o que ele é. Se é tradicionalista, se é carismático, etc. E você vai ver todas as aulas do Padre Paulo Ricardo, é, todo o material dele, né? E eu acho que você vai morrer sem saber. Você acha que ele vai morrer sem saber o que é que o Padre Paulo Ricardo realmente é. E o Frei Gilson, eu acho que ele não tem intenção nenhuma. Acho que pretende, aliás, o Frei Gilson, ele é um carismático que eu acho que para um tradicionalista, ele é. Eu acho que os tradicionalistas, muitos deles têm até certo horror ao Frei Gilson, mas não tem tanta coragem de expor.
Por quê? Porque o movimento dele se tornou forte demais. Veja, a esquerda brasileira, a intelectualidade esquerdista brasileira, especialmente a paulista, muito mais a paulista que a do resto do país, tem o seguinte problema: de achar que não precisa entender as coisas com que eles não concordam. Eles acham que não precisam entender as coisas com que eles acham que já foram superadas. Né? Por exemplo, religião. O intelectual esquerdista brasileiro acha que pode prescindir de entender religião. Né? Não precisa estudar o que é isso aí. O historiador marxista brasileiro acha que vai da premissa de que ele não precisa entender religião. Quando, na verdade, bem, se você não entender religião, você não entende bem mais nada. Né? Acredite você ou não. Você pode ser ateu. Você tem que estudar as religiões. Você tem que estudar qual é a importância da religião, como é que se configuram os fenômenos religiosos, até porque, invariavelmente, você vai ter que levá-los em conta em qualquer análise de conjuntura, etc. E, infelizmente, você tem um problema que a esquerda brasileira está em uma fase em que toda a autocrítica é interna. O esquerdista não pode externar abertamente, ele não pode externar, né, de jeito nenhum, as críticas internas lá do debate deles. Precisa passar para o Brasil a imagem de que a esquerda é perfeita. Então eles deixam figuras como Ian Neves, Gaio Fato se multiplicar, né? Por mais que elas virem cada vez mais motivo de piada. Pois é fundamentalmente isso, né? Fundamentalmente isso, né? Um forte abraço a todos e até logo.